já dou o gancho para você falar sobre uma faixa que foi colocada hoje na frente do CT Pelé, uma faixa direcionada a Neymar Júnior. Exatamente, Marcão. Novamente colocaram uma faixa em frente ao CT Pelé. Naquela outra vez era uma mensagem para o Juan Pablo Vojvoda dando dicas de escalação. E nesta quinta-feira uma faixa foi colocada com os seguintes dizeres: Neymar, vamos só jogar bola. Um recado direto ao camisa 10 santista que nos últimos dias acabou se envolvendo em algumas polêmicas, tanto por conta do seu comportamento, seja com relação aos seus companheiros, comissão técnica ou arbitragem, Marcão. Fica aí o recado para o Neymar Júnior, camisa 10. Fica o recado aí pro Neymar Júnior e parabéns por quem fez a faixa, né? Para quem fez a faixa. Porque o Neymar tem aparecido muito mais nas manchetes de canais de fofoca do que de fato nas manchetes esportivas. E tem um problema aí, né? Que o Neymar ainda é um jogador de futebol. Ele pode ser também uma celebridade, mas ele ainda é um jogador de futebol. Então eu acho que é isso, Jordão. Foco total no futebol, né? Eu falei sobre isso no programa Pela Manhã, no Redação, Jordão, que eu tô muito preocupado com o Neymar Júnior, né? Eu acho que o Neymar pode mais não atrapalhar o Santos do que ajudar, sabe? Eu acho que as atitudes do Neymar não estão sendo positivas nesse momento que o Santos precisa dele. Então eu torço para que o Neymar seja um coadjuvante bom no próximo sábado. Eu prefiro o Neymar sendo coadjuvante do que o protagonista que quer roubar a cena o tempo todo. Entendeu, Jordão? Então acho que o Neymar precisa ser mais um no sábado, entender que ele é tão importante quanto o cara que está do lado dele. Infelizmente ele não tem mais, né, essa condição de resolver uma partida sozinho. Aliás, poucos jogadores no futebol mundial resolvem jogos sozinhos. Então estou muito preocupado com o Neymar. Principalmente preocupado com aquilo que ele pode atrapalhar no próximo sábado, Jordão. Não pode reclamar com a arbitragem. Espero que o Neymar seja solidário com a bola nos pés. E decisivo também quando estiver perto do gol, Jordão. E obedeça taticamente as instruções de Juan Pablo Vojvoda. Me preocupa demais o Neymar pro clássico contra o Palmeiras. Me preocupa também, Marcão, porque eu vejo que essa situação do Neymar, dele ter reclamado com os atletas nesse último domingo, não pega legal. E a gente sabe que no futebol, Marcão, as coisas não se resolvem assim num papum, né? Muitas vezes os jogadores ali, eles mantêm esse incômodo até por algum tempo que seja desnecessário para levar em consideração. Então eu tenho uma preocupação muito grande com o vestiário do Santos Futebol Clube. Eu concordo com o que o nosso querido Alexandre Santástico comentou ontem na nossa transmissão, que se houver um racha no vestiário, Marcão, seja por causa do Neymar ou por qualquer outro motivo, é uma situação que você se preocupa demais, porque a gente vai ficar literalmente no mesmo episódio que aconteceu com o Cruzeiro em 2019. Claro que em proporções diferentes, considerando os donos desse racha, Marcão, mas, por exemplo, o Neymar Júnior certamente não agradou o Zé Ivaldo. Ele não agradou o Álvaro Barreal, o Zé Rafael, entre outros jogadores, e com o Cruzeiro acontecia a mesma coisa, só que em nome do Thiago Neves. E além disso, o Neymar ele precisa ser disciplinado taticamente, porque nós vamos jogar contra um time inteligente de novo. São 3 partidas consecutivas contra times que são bem postados taticamente falando. Uma coisa é o Neymar, ele no desespero ali, faltando 7 minutos para acabar o jogo, ele sair da sua função e buscar a bola. Isso eu vou conseguir compreender se o Santos estiver empatando em 0-0 no sábado e o Neymar começar a ser indisciplinado taticamente. Agora, no primeiro tempo, como ele fez contra o Flamengo, ele sair da sua função para ir bater um tiro de meta ou ir buscar a bola nos pés do Zé Ivaldo e ir buscar a bola ainda no setor do meio de campo, Marcão, não é o ideal. Para mim, o Neymar tem que entender hoje a sua realidade física. Tecnicamente falando, a gente sabe que nenhum jogador, são raros os que desaprendem a jogar bola. O que acontece é que o cara ele não tem mais a sua intensidade e ele acaba tendo um desnível na sua qualidade. Então o que o Neymar pode fazer? Seja inteligente. Seja um jogador que joga no terço final. Ele só vai receber a bola ou para decidir a jogada ou para criar um novo lance, como aconteceu no jogo contra o Fortaleza. Para mim, no jogo contra o Fortaleza, ele foi inteligente. Ele entra ali com a equipe adversária cansada, ele sabe se posicionar e o gol do Santos, que na ocasião foi do Adonis Farias, que ele chuta pro gol e a bola desvia. O Neymar, ele tá bem posicionado, ele recebe a jogada e já pifa o seu companheiro. Ele não fica enrolando, esperando e segurando a bola no pé. Então, eu tenho essa mesma preocupação com o Neymar e eu espero que ele tenha consciência que hoje ele não resolve o jogo sozinho. Ele precisa de todo mundo, assim como todos os outros precisam dele.
Tá aí o Thiago Jordão, El Bigodinho. Ó, tem superchat aqui no canal Varanda Futebol Debate. O Alderi Pereira Guedes tá colocando aqui. Obrigado pelo superchat, Alderi. Tá dizendo aqui que o time dele é o seguinte, ó. Brazão, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Pérez e o Souza, Arão, Zé Rafael e Bom Tempo, Neymar de meia, Robinho e Lautaro Dias, Jordão. Tá aí o time do nosso amigo Alderi. Eu concordo com esse time, hein? Eu gosto desse time aqui. Agora, você me trouxe uma informação horas atrás, Jordão, em off, e eu quero que você traga essa informação, que o Arão tá treinando aí como zagueiro, é isso? O Arão tá treinando como zagueiro, pode ser novidade na zaga, e o Zé Ivaldo também não tá confirmado como titular, pode pintar um Adonis Frias, cintura de cimento, é isso, meu caro Jordão? Traga todos os detalhes. O treinador Juan Pablo Vojvoda faz testes visando o clássico contra o Palmeiras e teremos mais mudanças no time titular, Jordão. Isso mesmo, Marcão. Começando primeiro com o esquema tático, está descartada a chance do Juan Pablo Vojvoda ele repetir o esquema de marcação que foi feito contra o Flamengo. Porque o Santos naquela oportunidade marcou no 4-1-4-1 e o Juan Pablo Vojvoda entende que para o Robinho Júnior jogar, ele não pode ter uma função que necessite com que ele retorne para marcar defensivamente falando. Então por isso, essa oportunidade de retornarmos a um 4-1-4-1 não existe por parte do Vojvoda. Agora começando com a zaga. O Vojvoda ele trabalha com a possibilidade de não ter o Luan Pérez entre os titulares começando o jogo contra o Palmeiras. E por isso, o treinador argentino ele pensa em ter o William Arão na zaga, com Adonis Frias ou o mesmo o Zé Ivaldo. Ele trabalha com a possibilidade de ter esses dois jogadores e talvez o Luan Pérez sair do banco de reservas no clássico contra o Palmeiras, visto que o jogador ele só retorna aos treinamentos na sexta. Então ele ficaria de fora dos dois principais treinos da semana, que no caso foi o de ontem e que será o de hoje à tarde. Já com relação à lateral direita, Igor Vinícius e Mike estão disputando posição nesse exato momento. Não há uma definição de quem será o titular. Eles estão no equilíbrio, numa balança, e o desempenho nos treinamentos de cada um definirá quem será o titular. Já na esquerda, o Souza está confirmado, ele vai para o jogo muito provavelmente como titular mesmo. Já para o meio de campo, ele testou exatamente esse que o nosso amigo Varandeiro comentou, claro, com exceção do Arão. Para o meio de campo, no último treinamento, ele promoveu um teste com o seguinte time: João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Bom Tempo, intercalando com o Vitor Hugo em dado momento da atividade. Então podemos dizer que Zé Rafael e tanto o João Schmidt muito provavelmente estarão presentes no 11 inicial do Santos nesse clássico. Já para o ataque, para finalizar, a ideia é a seguinte: se o Robinho for para o jogo, não teremos um time com pontas. Teremos sim uma dupla de ataque como aconteceu em jogos anteriores. Ou seja, podemos ter um ataque com o Robinho Júnior e Lautaro Dias, ou Robinho Júnior e Álvaro Barreal, sendo Neymar Júnior o articulador dessa equipe, Marcão. E para ilustrar isso, para o torcedor compreender melhor, a gente separou aqui um slide de que um esboço do Santos com base nessas ideias ficaria da seguinte forma: Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius ou Mike pela direita, Zé Ivaldo, Arão dupla de zaga e o Souza na esquerda. O meio de campo com João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bom Tempo e mais à frente o Neymar armando a equipe, no ataque com Robinho Júnior e Lautaro Dias. Tá aí a provável escalação do Santos Futebol Clube. Jordão, eu só trocaria aqui o Arão pelo Luan Pérez e o Schmidt pelo Arão, tá? Eu só faria uma mudança nesse time titular. O Igor Vinícius é o lateral que nós temos nesse momento. O Mike, não dá para contar com o Mike. O Mike veio muito mal fisicamente do Palmeiras. Tenho dúvidas sobre a real condição física do Mike. Não iria de Mike. O JP Sherman não tem sido utilizado. Eu acho que não seria o caminho colocar o Sherman agora, né? E no mais é isso mesmo, Jordão. Eu iria de Zé Ivaldo e Luan, né? Não improvisaria o Arão na zaga, não. Colocaria o Arão como primeiro volante. Aí teria o Bom Tempo, o Zé Rafael e o Neymar Júnior. O Neymar como meia, podendo chegar à frente, mas que o Neymar respeite esse espaço do gramado, que ele seja inteligente, não precisa ficar correndo aqui para buscar a bola no campo de defesa do Santos, né? Que ele faça a bola correr, que ele não precise realmente voltar tanto para marcar, para ajudar. E na frente o Robinho e o Lautaro, Jordão. Então eu acho que é basicamente por aí a escalação do Santos Futebol Clube.
É claro que aí temos algumas opções, né, Jordão? Você tem o Barreal, você tem o próprio Benjamin Roleiser, que entrou bem, mas eu não fugiria muito disso, não. Pra mim, o Vitor Hugo é banco. Entre Vitor Hugo e Bom Tempo, pra mim, eu tô com Bom Tempo. E vamos aguardar a questão do Luan Pérez, né, Jordão? O protocolo impede o Luan Pérez de treinar ainda hoje. O Luan Pérez estaria liberado a partir de amanhã, é isso, Jordão? Exatamente. Esse protocolo da CBF de concussão diz que um jogador, após ele entrar nessa prática propriamente falando, ele tem que ficar 5 dias afastado dos treinamentos de contato da equipe. Ou seja, o Luan Pérez, nesses últimos dias, ele apenas vai ao CT Pelé e realiza as atividades físicas no interno da academia do centro de treinamento. Ele não participou ainda do treinamento tático que teve ontem, não participará do treino tático que será realizado hoje pelo Juan Pablo Vojvoda, e ele só pode voltar a campo no dia de amanhã. Por isso que o treinador argentino ele testou essas possibilidades sem o Luan Pérez. Por isso que ele testou o Arão na zaga, ele colocou o Adonis Frias para intercalar em dado momento com o Zé Ivaldo, promoveu um teste também Zé Ivaldo e Adonis Frias. Ele testou inúmeros esquemas, já pensando nessa possibilidade de não contar com camisa 14 do Peixe. Tá certo. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Ó, algumas mensagens. O Walter Landim, se colocar o Mike é pedir pra perder. O Mike não dá, hein? O Daniel Martins, eu iria de Arão como volante, não como zagueiro. O Santos sempre Santos, coloca o Sherman na lateral direita. O Kleber Lopes, torcida tem que fazer um caldeirão. O Vasco Lúzio, boa tarde Marcão, Thiago e família Varandeira, uma ótima quarta. O Matheus Procopio, Escobar, acho que ele tá pedindo Escobar na lateral direita. O Elias Queiroz, no futebol moderno todos marcam e Neymar marca quem? O Neymar precisa jogar, cara. O Neymar precisa jogar. O canal do João, Vitor Hugo no Schmidt e o Zé jogando de primeiro volante. Pode ser. O Vitor Hugo como segundo homem de meio campo e o Zé Rafael de primeiro volante. É que o Zé Rafael não tem mais o combate, né, Jordão? É difícil, né? O Zé jogou muito tempo como primeiro volante no Palmeiras, né? Mas não sei se vai faltar marcação com o Zé jogando por ali. Eu vejo que você entrar com o Zé Rafael de primeiro volante, a gente teria que ter uma linha de 5, Marcão. Porque senão você poderia acabar sobrecarregando o Zé Rafael na marcação. Porque o Palmeiras, que a gente vai falar daqui a pouquinho, nesses últimos treinamentos, o Abel Ferreira ele testou um time com 3 atrás. E ali tem no meio-campo com 5 atletas. E pensando que o Zé Rafael já não faz mais essa função com tanta intensidade como em anos anteriores, muito provavelmente o Santos perderia grande parte dos duelos nesse setor central do campo. E aí o Palmeiras se sobressaía sobre o Santos Futebol Clube, visto que o Bom Tempo, por mais que ele faça o box-to-box, o Vitor Hugo ele até consegue fazer também, mas não com a qualidade do Bom Tempo, o Santos não teria uma marcação acirrada. E aí, muito provavelmente o Palmeiras, tendo o controle da posse, certamente eles dominariam a partida também. Tá aí o Thiago Jordão. Jordão, você tem aí os desfalques confirmados do Palmeiras para o clássico contra o Santos Futebol Clube? E a situação do Flaco Lopes, hein? Flaco vem pro Brasil, Flaco joga esta partida. Quantos desfalques tem o Palmeiras? E já vamos, claro, trazer as informações sobre o nosso adversário, que briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é líder do campeonato neste momento. No critério de desempate está à frente do Flamengo, Jordão. Exatamente, Marcão. O Palmeiras ele tem inúmeros desfalques para esta partida, porém, um daqueles que nós conhecíamos, Marcão, que iria não atuar essa partida contra o Santos, que é o Flaco Lopes, ele vai para o jogo. O Santos Futebol Clube no interno já trabalha com a ideia de que o Flaco Lopes vai para a partida e o Juan Pablo Vojvoda já pensa num esquema também para combater uma bola aérea da equipe palmeirense, visto que uma coisa é você jogar contra Flaco Lopes e outra é você atuar com o Bruno Rodrigues, que tem uma característica diferente. No entanto, os desfalques confirmados do Palmeiras são eles: o Gustavo Gomes e o Ramon Sousa, que estão servindo a seleção paraguaia, o Piquerez, o Emiliano Martinez e o Facundo Torres, que estão servindo a seleção uruguaia,
o Vitor Roque, que servirá à seleção brasileira, e o Andreas Pereira e o Alan, que estão suspensos, tomaram o terceiro cartão amarelo no caso do Andreas Pereira, e o Alan foi punido no STJD. E o técnico Abel Ferreira, sabendo disso, ele promoveu alguns testes no esquema tático da equipe e inclusive retornou a uma ideia antiga que ele tinha já pensando na equipe alviverde, trazendo o Palmeiras para jogar num 3-5-2 com uma improvisação no time no setor ofensivo. O Palmeiras, com base no que o Abel Ferreira treinou nesses últimos 2 dias, pode ir a campo contra o Santos da seguinte forma: Carlos Miguel no gol. Aí vem o primeiro trio defensivo com Murilo, Bruno Fux sendo zagueiro da sobra e o Mikael, zagueiro pela esquerda, um meio de campo com 2 alas, Kelvin pela direita e o Jefté pela esquerda, com a região central sendo preenchida por Aníbal Moreno e Rafael Veiga. Já mais à frente, Maurício seria o responsável pela armação da equipe, Felipe Anderson e Flaco Lopes fariam uma dupla de ataque nesse 3-5-2 palmeirense. É um time forte, né, Jordão? É um time forte, principalmente ali no miolo de zaga. Na zaga, o Palmeiras vai com 3 zagueiros. Murilo é um ótimo zagueiro. O Fux também é um jogador que é praticamente um titular do Palmeiras. Mikael, né? E aí você tem um Kelvin, que é titular pelo lado direito. Um Veiga, que por muito tempo foi titular. Aníbal Moreno, também um titular. Talvez o ponto fraco do Palmeiras seja o Jefté pelo lado esquerdo. Maurício, jogador que também recorrentemente é titular do Abel Ferreira. Flaco Lopes, titularíssimo. E o Felipe Anderson, jogador com muita bagagem, um jogador de qualidade, formado nas categorias de base do Santos. Então tá aí, Jordão. De time misto, não pode ser um time que não é o titular absoluto, mas tá longe de ser um reservão do Palmeiras, né? É um baita de um Palmeiras, é um baita de um time do Palmeiras que vai trazer muita dor de cabeça pro Santos no próximo sábado. Individualmente, o Palmeiras ainda é melhor que o Santos, mesmo com tantos jogadores reservas, hein? Também acho, principalmente na ideia de jogo, porque são jogadores que jogam juntos há muito tempo ou que pelo menos o Abel Ferreira sabe extrair o melhor de cada um. E o Santos Futebol Clube, do outro lado da moeda, ainda é um time que não encontrou o seu 11 ideal, não tem ali ainda uma ideia tática pré-estabelecida para acontecer todo o jogo. Então, por isso eu vejo que o Palmeiras, mesmo com aqueles outros 8 desfalques que eu citei anteriormente, ainda assim tem plenas condições de conseguir um bom resultado lá na Vila Belmiro, visto que eles entrarão em campo já sabendo do resultado do Flamengo. Nesse próximo sábado, além do clássico Santos e Palmeiras, o Flamengo também atua contra o Sport na Ilha do Retiro. Muito provavelmente, o Flamengo conseguirá os 3 pontos e fará com que o Palmeiras precise vencer o Santos para retomar a primeira posição no Campeonato Brasileiro. E pode ser aí um ponto a mais que o Palmeiras possa tentar se sobressair sobre o Peixe na Vila Belmiro. E nesse esquema tático, Marcão, eu tenho uma preocupação comparando ao Santos, que é o seguinte: o meio-campo deles é muito mais forte do que o nosso. Principalmente levando em consideração que você olha e fala, tá, mas o Rafael Veiga não é tanto de marcação e o Maurício também não é tanto de marcação. Só que quando a equipe for recuar para defender, são 5. E o Santos já atuou jogando numa linha de contra 5, foi no jogo versus do Vitória, em que o Santos não criou nada. Aquele jogo Santos e Vitória, quando a equipe do Jair Ventura recuou para defender no 5-4-1, o Santos ficou à mercê de quase tudo. Não conseguiu criar nada. Ficou dependente de alguma falha individual da equipe adversária, que não aconteceu, e também na criatividade dos seus jogadores, que não estava aprumada naquele dia, e por isso o Santos acabou saindo derrotado. Então, pensando nesse esquema do Abel Ferreira, eu tenho muita preocupação dele trazer uma equipe para defender com 5 e no quesito ofensivo conseguir atacar com 6 jogadores. Porque o Maurício pode pisar dentro da área, Flaco Lopes e Felipe Anderson já são uma dupla de ataque e os 2 alas vindo no apoio pode trazer uma desvantagem numérica para o Santos, pensando na defesa.